Oi, que a paz de Deus seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. O nosso título desta semana é Débora e Baraque. E vamos então para a introdução da nossa lição que nos diz: Deus não dará seu espírito àqueles que não fazem uso do dom celestial, mas àqueles que são atraídos para fora e para longe de si mesmos, buscando iluminar, encorajar e abençoar a outros, terão maior capacidade e energia para gastar. Quanto mais luz eles dão, mais eles recebem. Então, que interessante. Deus não dará o seu espírito para aqueles que não querem usar o seu dom. Quão importante é, então, que usemos os nossos dons para iluminar, para encorajar e para abençoar outras pessoas. E tudo isso nós veremos através da história de Débora e Baraque. Primeira pergunta: depois que Eude faleceu, o que os israelitas fizeram? Por quanto tempo essa situação deplorável continuou? Bom, nós vemos que depois que Eude faleceu, como sempre, o povo de Israel voltou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Está em Juízes capítulo 4, versículo 1 até o 3, que diz: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí então nós vemos que novamente, assim como eles voltaram a fazer o mal, o Senhor novamente permitiu que eles caíssem nas mãos dos seus inimigos. E desta vez, diz aqui, vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Então os israelitas, a primeira pergunta diz: depois que Eude faleceu, o que os israelitas fizeram? Fizeram novamente o que era mal aos olhos do Senhor, somente que o Senhor novamente também os vendeu na mão dos seus inimigos, que neste caso era na mão de Jabim, rei de Canaã, que tinha por Sísera o chefe do seu exército. E por quanto tempo essa situação deplorável continuou? Aqui o versículo está nos dizendo que durante 20 anos. A nossa notinha nos diz: Azor era uma cidade no norte da Palestina, localizada a 14 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, ao lago Tiberíades. No livro de Josué, Azor era dita como a principal chefe de alguns reinos entre as cidades que foram conquistadas por Josué. Havendo novamente se separado de Deus pela idolatria, os israelitas foram severamente oprimidos por esses inimigos. As propriedades e até a vida do povo estavam em constante perigo. Por isso, as aldeias e as habitações isoladas foram abandonadas e o povo reuniu-se nas cidades amuralhadas, ou seja, muradas. As estradas principais já não eram usadas e as pessoas iam de um lugar para outro por caminhos pouco frequentados. Nos lugares em que se tirava água, muitos eram assaltados e até assassinados. E, para aumentar sua aflição, os israelitas estavam indefesos. Entre 40 mil homens, não se encontrou uma só espada ou lança. Que terrível situação do povo de Israel por ter abandonado ao Senhor.
Se queremos que a paz perdure na nossa vida, perseveremos no caminho da obediência. Não esperemos que venha a aflição para então fazer como o povo de Israel, clamar ao Senhor e que o Senhor nos envie um libertador. É agora, enquanto ainda estamos com tempo de graça, que estamos bem, vamos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor dia a dia, andemos nos seus mandamentos, sendo obedientes, e então as coisas irão melhor nas nossas vidas. Vamos para a segunda pergunta. Débora, uma mulher corajosa. Enquanto o povo sofria sob tais condições horríveis, a quem Débora profetiza e juíza chamou para ajudar? A quem ela chamou para ajudar? Que grande tarefa ele pediu que ele realizasse? Ela, pediu que ele realizasse? Em Juízes, capítulo 4, versículo 4 até o 7, vou ler somente as partes mais importantes. Lá no versículo 6 diz: E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão de Quedes de Naftali. Então, a quem Débora, profetiza e juíza, chamou para ajudar? Chamou a Baraque. Que grande tarefa ela pediu que ele realizasse? Aí, continuando o versículo lá, diz assim, ela continua dizendo, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Então, a tarefa que ele pediu é que chamasse, que ele fosse chamar as tribos de Zebulon, de Naftali, tomasse 10.000 homens, e ali dizia, atrairei a ti para o ribeiro de Quissom a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então, Débora falou para Baraque que ele deveria cumprir essa missão, pegar 10.000 homens de Zebulon, de Naftali, e ir ali ao lugar onde Sísera, capitão do exército inimigo, iria vir em guerra, na verdade, e ali o Senhor promete que o Senhor entregaria os inimigos nas suas mãos. A nossa notinha nos diz, durante 20 anos os israelitas sofreram sob o jugo do opressor. Então eles se voltaram da sua idolatria e em humildade e arrependimento clamaram ao Senhor por livramento e não clamaram em vão. Habitava em Israel uma mulher famosa por sua religiosidade e por meio dela o Senhor escolheu livrar o seu povo. Seu nome era Débora. Era conhecida como profetisa e na ausência dos costumes juízes, o povo se dirigia a ela em busca de conselho e justiça. Então, uma lição importante aqui que nós vemos, Deus usa seus instrumentos. Mas neste caso nós vemos que quando o povo cai no mal e se arrepende e clama ao Senhor, o Senhor ainda ouve. Aqui diz a notinha, não clamaram em vão. O Senhor ouviu as suas orações, ainda que eles tinham pecado, tinham caído no pecado, mas no momento que se lembraram de Deus, clamaram, pediram o seu perdão, se arrependeram, o Senhor ouviu as suas orações. Querido amigo, querida amiga, hoje também precisamos ir ao Senhor. Não pense que já não tem remédio para você, que já não tem caso. Para nós todos temos falhado, todos temos pecado, todos somos pecadores. Mas se nós vamos a Cristo, se nós nos arrependemos, se buscamos esse Deus maravilhoso, com certeza, enquanto ainda há tempo de graça, Ele ainda ouvirá as nossas orações. Então, não deixemos para depois. Vamos para Ele agora, porque hoje é o dia e hoje é o tempo. Vamos para a pergunta número 3. Em que condição Baraque concordou em assumir a tarefa? Quem ele chamou para ajudá-lo contra o opressor? Então lhe disse Baraque, diz o versículo, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Então, qual foi a condição que colocou Baraque para assumir aquela tarefa?
ele pediu a presença da profetisa Débora. Ele disse: se você vai, eu vou, mas se você não for, eu também não vou. E a outra perguntinha, dentro da pergunta 3, diz: quem ele chamou para ajudá-lo contra o opressor? Nós vimos na pergunta anterior que Débora tinha mandado ele chamar a Naftali e Zabulon, essas duas tribos, 10.000 homens, e foi o que ele fez aqui. Aqui diz: Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. Então ele simplesmente chamou, para ajudá-lo a Zebulon e Naftali, porque aquilo já tinha sido dito pela profetisa. Na nossa notinha nos diz o seguinte na primeira parte: Baraque sabia que os hebreus estavam dispersos, desalentados e desarmados, e conhecia a força e destreza dos seus inimigos. Embora tivesse sido escolhido pelo próprio Deus para libertar a Israel, e recebido a garantia de que Deus estaria com ele e subjugaria os seus inimigos, era tímido e receoso. Ele aceitou a mensagem de Débora como sendo a palavra de Deus, mas tinha pouca confiança em Israel e temia que eles não obedecessem à sua convocação. Recusou envolver-se nesse empreendimento duvidoso, a menos que Débora o acompanhasse e apoiasse seus esforços através de sua influência e conselho. O Senhor comunicou a Débora o seu propósito de destruir os inimigos de Israel e mandou-a chamar um homem por nome Baraque, da tribo de Naftali, e dar-lhe a conhecer as instruções que recebera. Ela então chamou Baraque e o instruiu a reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, a fim de guerrear contra o exército do rei Jabim. Então, nós já vemos aqui que ele colocou a condição, ele quis que Débora fosse junto com ele, mas ele cumpriu a missão que Deus lhe deu. Ele, mesmo que ele era tímido, era receoso, mas ele procurou o que era o melhor para ele. Nós também, muitas vezes, pode ser que nos sintamos tímidos, receosos. Quem sabe há pessoas que têm mais coragem, o melhor teria sido que ele tivesse ido em nome do Senhor e confiado inteiramente no Senhor, mas ele, sendo tímido e receoso, preferiu a companhia da profetisa. Quem sabe algum de nós também prefiramos a companhia de alguém para cumprirmos a nossa missão. O importante é que não deixemos de cumprir a missão que Deus nos colocou. Então, ânimo para ir em frente, para cumprir com a missão que Deus nos tem mandado. Pergunta número 4. Ciente do desafio, quem Císera reuniu acreditando que venceria os israelitas subjugados? Juízes capítulo 4, versículo 11 ao 13. No entanto, eu vou ler aqui somente o versículo 12 e o 13. Diz assim: e anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então a pergunta é: ciente do desafio, quem Císera reuniu, acreditando que venceria os israelitas subjugados? Reuniu os 900 carros de ferro e todo o povo desde Arosete até Quizon. Isso foi o que fez Císera. Vamos ver o que nos diz a notinha. Baraque então reuniu um exército de 10.000 homens e marchou para o monte Tabor como o Senhor havia ordenado. Olhem, isso é muito importante. Císera imediatamente reuniu uma força imensa e bem equipada, esperando cercar os hebreus e torná-los uma presa fácil. Os israelitas estavam mal preparados para um encontro e olhavam com terror
para os vastos exércitos espalhados na planície abaixo deles, equipados com todos os instrumentos de guerra e providos com os temidos carros de ferro. Estes eram construídos de modo a serem terrivelmente destrutivos. Grandes facas, semelhantes a foices, foram presas aos eixos dos carros, de modo que os carros, sendo conduzidos através das fileiras do inimigo, os cortariam como trigo diante da foice. Que terrível! Então, o povo de Israel estava desarmado, ainda vinham esses inimigos armados de todo tipo de armas, com aqueles carros que vinham com aquelas facas nas rodas, que se iam andando por meio dos inimigos, iam cortando eles, matando praticamente. Mas, mesmo assim, o Senhor chamou Baraque para realizar esta obra. Para o ser humano, praticamente uma missão impossível. No entanto, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pergunta número 5. Por meio da profetisa Débora, que ordem o Senhor deu a Baraque? Quem realmente derrotou o general Sísera e seus exércitos? Vamos ver primeiro a ordem que o Senhor deu a Baraque. Juízes capítulo 4, versículo 14 até o 16. A primeira parte diz: Então Débora disse a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera na tua mão. Não saiu o Senhor diante de ti? Hoje é o dia que o Senhor, entregou Sísera na tua mão. Essa foi a ordem que o Senhor deu a Baraque. Levanta-te e vai, porque hoje eu entreguei na tua mão. E ainda diz, o Senhor não foi adiante de ti, ou seja, ele não foi primeiro. Quem foi primeiro foi o Senhor. E a próxima pergunta diz, quem realmente derrotou o general Sísera e seus exércitos? Vamos continuar lendo ali no versículo 15, que diz, e o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque, de modo que Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Então, quem foi que realmente derrotou o general Sísera e os seus exércitos? Nós poderíamos dizer Baraque, mas não foi Baraque. Aqui está dizendo, e o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. Então o Senhor foi derrotando. Lembremos que o povo estava sem armas. Então quem foi na frente derrotando o inimigo foi o Senhor. Querido amigo, querida amiga, irmão, irmã, quando nós temos luta, deixemos o Senhor ir na frente. Ele vai lutar por nós. Ele vai lutar por nós. E então nós seremos vitoriosos. A nossa notinha nos diz, os israelitas se haviam estabelecido num local fortificado nas montanhas, a fim de aguardar uma oportunidade favorável para atacar. Animado pela certeza dada por Débora de que havia chegado o dia da assinalada vitória, Baraque conduziu seu exército pela planície aberta e ousadamente investiu contra o inimigo. O Senhor dos exércitos guerreou por Israel. E nem a destreza bélica, nem a superioridade de homens e equipamento pode resistir-lhes. Os exércitos de Sísera foram tomados de pânico, mas só Deus poderia ter desbaratado o inimigo. E a vitória podia ser unicamente atribuída a ele. Somente o Senhor deu a vitória e somente o Senhor te dará a vitória e me dará a vitória com o seu poder. Pergunta número 6. Completamente derrotado, onde Sísera buscou refúgio e alívio? Quem era Jael? Vamos ver Juízes, capítulo 4, versículo 11 e depois o 17 até o 20, que diz: E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de
Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. Havia paz entre Jabim, que era o rei de Azor, o inimigo de Israel, né? E a casa de Eber-Quenel. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da entrada, e há de ser que se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responderás então: não. A notinha nos diz: quando Sísera viu que seu exército fora derrotado, saltou do seu carro e escapou a pé, como um soldado comum. Aproximando-se da tenda de Eber, um dos descendentes de Jetro, o fugitivo foi convidado a encontrar abrigo ali. Na ausência de Eber, Jael, sua esposa, cortesmente ofereceu a Sísera leite para beber e uma oportunidade de repouso, e o exausto general caiu logo no sono. Então a nossa pergunta agora diz: completamente derrotado, onde Sísera buscou refúgio e alívio? Ele encontrou refúgio e alívio na casa de Eber, que era praticamente, diz aqui, que era dos queneus, que era dos filhos de Obabe, que era sogro de Moisés. Eram parentes praticamente, né? E quem era Jael? Jael era a esposa de Eber, né? Diz que ali Eber e Jabim, que eram os inimigos de Israel, eles tinham paz naquela época, tinham uma amizade, havia paz entre eles. Por esta razão, Jael recebeu ele de boa maneira, né? E o fez entrar na sua tenda e no lugar de água lhe deu leite, e assim ele dormiu num profundo sono. Vamos agora para a pergunta número 7. Qual foi o fim ignóbil deste guerreiro que lutou contra Deus e seu povo? De quem estamos falando? Estamos falando de Sísera, né? Que era o capitão do exército de Jabim, rei de Canaã, quem era inimigo de Israel. Então, Sísera, qual foi o fim de Sísera, esse guerreiro que lutou contra Deus e seu povo? Juízes capítulo 4, versículo 21 até o 24, vamos ler somente as partes mais importantes. Diz assim: então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. Logo diz: e eis que seguindo Baraque, a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel, apesar a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Então, qual foi o fim ignóbil deste guerreiro que lutou contra Deus e seu povo? Foi um fim terrível. Morreu nas mãos de uma mulher. E a notinha está nos explicando. Jael, a princípio, ignorava a identidade do hóspede e resolveu ocultá-lo. O propósito dela era ocultá-lo, mas quando ela soube, depois, que ele era Sísera, o inimigo de Deus e do seu povo, mudou de propósito. Enquanto ele jazia dormindo diante dela, Jael dominou sua natural relutância diante de um ato como aquele e o matou, cravando-lhe uma estaca na fonte,
prendendo-o à terra. Quando Baraque, em perseguição ao inimigo, passou por aquele caminho, foi convidado por Jael a contemplar o jactancioso capitão morto a seus pés, morto pela mão de uma mulher. Esse é o fim de todos aqueles que se tornam inimigos de Deus e inimigos do povo de Deus. Querido amigo, querida amiga, o que nós estamos sendo? Somos amigos do povo de Deus? Somos amigos de Deus ou estamos sendo inimigos? É horrível, é terrível cair nas mãos de um Deus vivo. Aqueles que brincam com Deus, terrível é o seu fim. Não brinquemos mais. Usemos as oportunidades, os dons que Deus tem nos dado, para que possamos usá-lo, como nós vimos desde o começo, para iluminar, para encorajar e para abençoar outras pessoas e não para o contrário. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós possamos pegar dessas histórias lições maravilhosas para a nossa vida, sabendo que Deus é o Deus do impossível. A luta não está somente conosco. Se nós nos pegamos da mão do Senhor, Ele vai na nossa frente, Ele vai derrotar os nossos inimigos, que na verdade os mais grandes inimigos são os demônios, o exército das trevas, o exército de Satanás. Não é tanto os seres humanos. O Senhor vai nos defender e Ele vai vencer a batalha por nós. Que Deus nos ajude e nos abençoe, para que nós possamos sair vitoriosos em contra desse inimigo terrível. Em nome de Jesus. Amém.